meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais um Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, Canal 25 da NET, das organizações Arnon de Melo. O tema de hoje é justiçamento, ou linchamento, ou justiça com as próprias mãos, enfim, uma série de termos, mas em que o objetivo é um pior possível, não é? Você tentar fazer você mesmo a própria justiça com aquela pessoa que talvez tenha ali, enfim, causado algum problema. Enfim, essa é a discussão e por isso pode virar inclusive uma epidemia, alerta muitos ativistas e muitas pessoas estudiosos da área de segurança. Esse é o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, como falei na abertura do programa, o tema de hoje é justiçamentos. Nós temos visto aqui, tanto no estado de Alagoas, mas no Brasil também, de uma forma geral, várias pessoas, por conta da grande onda de violência que tem se propagado no país inteiro, acho que no mundo inteiro, mas no país, no nosso Brasil mais propriamente, e aqui em Alagoas também, apesar de reduções consideráveis, enfim, mas a violência ainda continua bastante gritante. E as pessoas, por se sentirem talvez um pouco inseguras e achar que talvez a justiça não chega a tempo hábil, né, para que se faça realmente justiça com aquelas pessoas que tentaram contra a vida delas, enfim, acabam fazendo naquele momento, no aqui e agora, a justiça com as próprias mãos e muitas vezes causando riscos, inclusive, para que inocentes possam até morrer no momento em que alguém grita, pega o ladrão e a pessoa está passando próximo com a cor da camisa ou a calça ou a característica parecida com a do meliante e acabam sendo vítimas da justiça com as próprias mãos. Esse é o tema de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos sempre convidados aqui, Leonardo de Moraes, advogado criminalista, o nosso querido Geraldo de Magela, historiador, e o Flávio Saraiva, delegado aposentado e também advogado. Eu vou começar com o nosso querido professor Leonardo de Moraes. Leonardo, você tem acompanhado bastante, inclusive, isso, acho que todos, mas você, como está numa área mais específica, em relação a essas agressões. Nós tivemos um caso emblemático, inclusive, no aterro do Flamengo, em que um jovem foi acorrentado, inclusive, né, preso com uma barra de ferro que protege a bicicleta, enfim, de uma forma bastante terrível, né? E foi até, inclusive, nas redes sociais, bastante divulgado. Isso está se tornando comum? Ou é uma comoção momentânea da população, ou nós estamos simplesmente divulgando, tendo a noção de que talvez tenhamos mais ocorrências por conta das redes sociais? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez, né? Obrigado pela oportunidade. Assim, o que está claro é o seguinte, que nós estamos menos civilizados do que nunca. A comprovação do aumento pelo justiçamento, ou as pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, o aumento disso só vem a demonstrar que o quanto estamos evoluindo, né? Andamos a passos largos para trás. Um retrocesso. Um retrocesso gigantesco, né? E a própria história da humanidade, ela demonstra que o justiçamento nada mais é, não do que justiça. Então, a palavra justiçamento seria uma palavra equivocada. A palavra seria vingança pública, vingança social, vingança pelas pessoas. E é crime, então, doutor Leonardo? É crime, sim. Uma pessoa só o fato de você chegar e afirmar que aquela pessoa merece ser linchada, acabou de se praticar o crime de apologia ao crime. Na hora que você tortura alguém, há o crime de tortura, que é um crime contra a humanidade, que pode ser lesão corporal, tortura, pode haver homicídio. Então, as pessoas que praticam o justiçamento são tão bandidas, piores do que aquela pessoa que ele acabou de agredir. E a própria evolução histórica da sociedade demonstra isso. Antigamente, as pessoas viviam numa tribo, né? Eram pequenas tribos ou colônias que eram realizadas em que a justiça ou a vingança era feita pelos próprios particulares. Então, você demonstraria a força da própria tribo que escolhia alguém para ser o alvo, para sofrer linchamentos, agressões, mutilações, e até a morte. Houve a evolução para o sistema, se é que é a evolução, para o sistema de vingança divina. E aí a vingança era aplicada em nome dos deuses, né? Você, para acalmar, para tornar um pouco mais calma a ira dos deuses, você chegava e praticava açoites contra alguém, colocando alguém como bode expiatório. Então havia a vingança que era aplicada em nome de Deus, só que havia um intermediário para isso, que era um homem. Eu acho que
do ponto de vista das vinganças público e privada, a única que quase foi abolido foi a vingança divina. Porque hoje em dia a vingança privada é algo que é estarrecedor. Quais seriam as penas, então, por exemplo, para uma apologia? Alguém que grita, vamos pegar ele, vamos matá-lo, mata, dá uma surra nele. Alguém que incita, digamos assim. Porque tem sempre alguém que incita, não é? Para daí a população toda acabar. Quando o primeiro tapa sai, a tendência é que não se consiga controlar, né? A fúria de 50, 30, 100 pessoas. Na verdade, existem vários criminosos, né? Aquela pessoa que menciona que alguém naquela situação merece ser apedrejada, que merece apanhar, praticou apologia ao crime, que aí é um crime de menor potencial ofensivo, mas o crime existe, porque a pena vai até 1 ano. Aquela pessoa, por exemplo, que trabalha com a força, que chega naquele momento e agride as pessoas, a pessoa que está amarrada em um poste e agredida, ela vai responder por crime de tortura, certo? É um sofrimento desnecessário praticado contra alguém. Aquela pessoa que serve à força pública e vê aquilo acontecendo e não faz nada, ele responde por tortura. Aí se pergunta assim, como é que ele responde por tortura se ele não fez nada? Não seria omissão de socorro? Não seria, porque é o seguinte, há uma classificação de crimes chamada crimes de omissão, né? Existem os crimes omissivos próprios e impróprios. E há pessoas cuja omissão é tão grave, mas tão grave, que ela responde como se houvesse agido. Entendi. É o caso dos policiais, dos salva-vidas, que deixa alguém se afogar e não faz nada. Um salva-vidas, por exemplo, que deixa alguém na praia se afogar e não faz nada, ele não responde por omissão de socorro, ele responde por homicídio. Porque a omissão dele é tão grave, mas tão grave, que ele responde como se houvesse agido efetivamente. Porque ele foi treinado para salvar e nesse momento ele acabou se omitindo disso. Essa pessoa tem um dever jurídico de agir. Entendi. Né? Então, a pessoa que é um policial, que serve para a força pública e não faz nada, ele responde pelo crime. Significa que se alguém é torturado até a morte e houver a comprovação de que havia policiais e se omitiram, ele vai responder também por homicídio. Entendi. Doutor Flávio Saraiva, primeiro, boa tarde. O senhor, durante 30 anos, foi delegado de polícia e várias vezes também foi para o fronte, né, em momentos de algumas operações. Na época, não tão remota assim, né, recente, mas havia também esses momentos em que a população se incitava e se queria linchar, quando apareciam estupradores, enfim, ou crimes mais hediondos, enfim. Um momento em que o bandido pede pela primeira vez que a polícia chegue rapidamente para salvá-lo. Já aconteceu com o senhor? Boa tarde. Acontece. E é difícil tirar da população o linchado, né? O vítima do linchamento. Porque há uma comoção, né? As pessoas querem praticar esse sentimento de justiça. E por que eles querem praticar esse sentimento de justiça? Porque certamente não sente atendido pela justiça, né? Então, a justiça, eu digo o Estado. Tudo tem uma razão de ser, né? Por que a gente não pode dizer que isso isso é razoável? Não tem razoabilidade nenhuma, o linchamento, o justiçamento, nada disso. Mas isso ocorre porque há uma omissão do Estado, porque a polícia não está perto, o Estado não está perto e provoca essa sensação. E outras, por exemplo, o ladrão que pratica pequenos furtos, que entra e sai entra na delegacia, né, numa situação de flagrante, vai para o juiz agora e ele é liberado. É crime de bagatela, às vezes não tem nem flagrante, já sai dali para a rua. Então, isso é um ato repetido e a população, você já está aqui na rua de novo, fui eu que lhe levei ontem e você já voltou, fui eu que lhe levei, e assim vai provocando uma revolta. E, mais das vezes, é esse tipo de delinquente, né, que está sendo justiçado, né, vamos dizer assim, violentado. São pessoas usuárias de drogas, que não têm domínio assim, quando está em abstinência, na vontade. Na abstinência, não tem, e vai lá, vai roubar, vai furtar. E essas pessoas são repetidas, né? Vai e volta da cadeia e são plenamente identificadas. E as pessoas se acham nesse direito, né? Já é um sentimento de revolta porque o Estado não resolve e ela pretende resolver. Mas isso não é uma prática que é de agora, desde quando gente é gente que se tem essa prática. Em alguma ação, o senhor teve, por exemplo, os policiais às vezes sentem dificuldades de conter, porque muitas vezes a viatura chega com 2, 3 policiais e tem 70, 80, 90. E se revolta contra a polícia. E às vezes apedrejam a viatura e às vezes se revoltam contra os policiais. Nós
não vamos mostrar, mas nós vimos imagens em que a população acaba partindo para os policiais, como achando que os policiais estão defendendo o bandido, quando na verdade não seria essa a intenção do policial, assim, apenas resguardar ali a situação, a vida para que ele seja julgado dentro da lei. É isso? Seria isso? Exatamente. A polícia, às vezes, é mal compreendida por isso. É mal compreendida por não estar, e quando vai lá, prende essa pessoa que praticou um crime, que fez revolta, que provocou essa revolta, é também vista de mau jeito, né? Mas isso, como eu disse, não é de agora. Linchamento já vem, salvo engano, o professor Leonardo, o comandante Magela pode dizer, linchamento vem de Lynch, né? Isso é atribuído a 2 oficiais americanos, William Lynch e Charles Lynch. São irmãos? Não sei se são irmãos, mas são parentes, pelo sobrenome, né? Atribuem a eles que eles puniam quem não eram, quem saía da regra, as ordens ali daquele condado deles, com linchamento, aí enforcamento. Daí o nome linchamento. Linchamento. Interessante. Quer dizer, isso vem de longe. Mas eu acredito que essa coisa da justiça, como você falou, daquele jovem que foi acorrentado... Isso, no Rio de Janeiro. Que era um ladrão, usuário de drogas, que tantas vezes... celulares, exatamente. Ia e voltava das casas de custódia, era até menor, né? Era menor, inclusive, das exato. unidades de internamento. Tinha ido e voltava... 7 vezes. Até quando a população não aguentou e o amarrou para chamar a atenção, né? E é um sentimento difícil de se controlar, né? Quando é verdade. Essa revolta se multiplica, aí forma uma turba, né? Exatamente. É muito difícil de controlar. Muito bem, doutor Flávio, parabéns. Eu fico ótimo. Eu sempre digo que todas as tardes aqui nós temos também aulas, né? Estamos aí, o Lente, né, passando os detalhes, o professor dando as dicas aí da omissão. Eu realmente, com certeza, como sou advogado, eu não sabia. Eu achava que eu colocaria a prerrogativa de omissão de socorro, quando, na verdade, ele está praticando o crime, porque ele tem a prerrogativa de fazer e não está fazendo, mesmo, enfim, sabendo fazer. Então, é importante, interessante. Doutor Geraldo Magela, o senhor, como historiador, deve ter, inclusive, aí na sua bagagem, essa história vem do começo dos tempos. Mas o doutor Leonardo disse uma coisa interessante, que nós estamos indo para um progresso retrógrado. Nós estamos, em vez de evoluir, ou já evoluímos tanto que estamos evoluindo, quer dizer, voltando, né, retrocedendo, infelizmente. É isso que tem acontecido na história? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão mais violentas? É isso, se é esse o termo. Eu estou provocando para que o senhor possa chegar nisso, possa tentar explicar isso. As pessoas estão mais violentas, ou as omissões estão chegando a um ponto em que a população já não suporta mais e está tentando fazer e resolver a situação naquele instante? Boa tarde. Boa tarde. Acho que há uma sensação de violência, que essa violência tem sido externada, inclusive pela população de um modo geral, independente das classes sociais. A ideia de que nós estamos inseguros na sociedade, que você não tem um Estado que proteja a sociedade contra a marginalidade, por exemplo, isso cria uma revolta em determinadas circunstâncias e veja que quando explode essa coisa do linchamento, sempre tem um fato concreto ali em torno, ou é um estupro, ou a morte de uma criança, ou um atropelamento de uma criança numa determinada comunidade e não houve prestação de socorro ali, etc. Então, em algum momento aquilo explode, ou um assalto num ônibus, explode, e depois, para conter isso aí, em geral, é muito mais complicado do que se imagina, né? Aqui em Alagoas, até que ultimamente não tem tido tantas notícias assim, pelo menos eu não me recordo mais recentemente. Mas, por exemplo, o Maranhão teve um período aqui, esse ano mesmo, 2015, vários acontecimentos em São Luís, de linchamentos e morte, amarrados jovens amarrados em postes e apedrejado, etc., no Maranhão. Incendiar delegacia. Etc. Então, todas essas formas de revolta, e quando você escolhe o alvo do ladrão, do bandido, do estuprador, etc., daquele que cometeu algum crime naquele momento, que comoveu aquela família e o entorno daquela comunidade, essa situação é uma situação muito difícil de ser controlada, né?
há muitas pesquisas no Brasil, mas não há pesquisa ainda que você tenha como quantificar a quantidade de linchamentos que vem ocorrendo no Brasil. É muito difícil isso. O Núcleo de Estudo da Violência da USP, ele tem uma área lá que trabalha só com linchamentos, e você chega até 2010, mais ou menos, de 2000 a 2010, no estado de São Paulo são 580, a partir de notícias da mídia, de jornais e internet, né? Mas isso é bem maior do que o alcance de determinados pesquisadores ou grupo de pesquisa consegue detectar, né? Então, essa é uma situação. E quanto mais se fala da violência com o sentido da vingança, você também estimula a população, mesmo sem querer, você estimula a população. Num determinado momento, o sujeito já está ali com nervoso, estressado e vai para cima extravasa aquela violência mesmo ali e acaba até passando dos limites, matando, né? E matando, exatamente. Não é? Porque várias pancadas, a gente vê cenas terríveis, né? Eu ia até separar algumas cenas, mas são cenas bastante lamentáveis, de um rapaz amarrado, pelado, a pessoa faz questão de fazer o vídeo e se mostra, né? Ele está amarrado, enquanto um joga água no rosto dele, o outro pega com uma ripa e daí eu contei ali umas 70, 80 ripadas nas nádegas, nas costas, e ele tenta como se fosse já desmaiar, e aí a água no rosto e leva, dizer, para aprender a não roubar mais aqui, roubou a minha mulher, roubou não sei o quê, gritando. Um caso, por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo na televisão, na Globo News, no Rio Grande do Sul, aconteceu a morte de um jovem, um estudante de 17 anos, e todos que participaram, que já foram presos, e alguns ainda não foram presos, eles confessam que acham natural aquele tipo de comportamento. Naturalizou a violência, a barbárie está naturalizada. Então, as pessoas nós não fizemos isso de uma forma, nós não queríamos chegar a esse fim, mas aconteceu, isso é normal, a gente, numa turma, haver esse problema e a gente vai até o final. Então, é uma coisa que cria uma histeria na sociedade e que fica difícil de conter isso, né? Muito bem. Esse justiçamento, ele ocorre por exemplo, no tráfico, né? Em várias categorias, né? O justiçamento do mal pagador. Isso, ou do gerente que roubou a droga, que utilizou a droga e não prestou contas, enfim. Na parte policial, que se considera esquadrão da morte, essas coisas. Isso quando um colega é assassinado, muitas vezes vão no afã de prender e vão com tanta veemência que acabam, às vezes, até excessos, né? Excessos, digamos assim. E era nesse ponto, justamente, que eu queria voltar aqui ao doutor Leonardo Moura. Pois não, só concluir. Só um complemento, né? A questão desse exemplo em relação ao Flamengo, né? O aterro do Flamengo. Como aconteceu, né? E, assim, essas pessoas que praticaram o linchamento, elas foram pegas, né? A polícia investigou e aí chegou aos 2 primeiros suspeitos. O primeiro suspeito em realizar o linchamento, porque o linchamento foi feito por aproximadamente 30 pessoas. Dos suspeitos, os 2 primeiros que foram achados pela polícia, um era multirreincidente, respondia por crime de estupro e por tortura em outras situações. E o outro, que também era suspeito, que foi pego, porque linchou o rapaz, até praticamente matou, não foi o rapaz? Não, acho que não chegou a matar, não. Quase matou o rapaz. Quase o matou. Tinha processo por tráfico de drogas e tinha um processo porque não servia à justiça litoral como foi chamado. Quer dizer, aquelas pessoas que eram tidas como defensoras da sociedade, né? Porque existem as pessoas que se acham como defensoras dos direitos sociais, de forma que aquilo que ela pratica não é excesso. É excesso, sim. Era um tipo de milícia também ali, né? Ali no aterro do Flamengo era um tipo de milícia própria ali daquele bairro. Local. Não era milícia do pessoal armado. Não. Eram moradores que se organizaram. A milícia também é uma forma de justiça. Por mais que se ache, de alguma forma, essa pulverização de ser compreensível esse pensamento, as pessoas que estão lá se envolvem com algum problema e acham compreensível. Agora, para quem está de fora, tem que achar sempre. Doutor Leonardo, o senhor levantou uma questão importante, até bíblica, diga-se de passagem, quando Jesus Cristo disse: atira a primeira pedra àqueles que não têm pecado. Quer dizer, então, esses 2 que o senhor citou, que foram identificados, que estavam tentando fazer justiça com uma pessoa que causou um delito, eles também tinham antecedentes criminais. Então, qual era a moral que eles tinham de bater no rapaz? E dessas 2 pessoas que foram pegas, né, esses 2 primeiros, eram, segundo informações da imprensa, eram pessoas de classe média.
Né? Quer dizer, não há qualquer justificativa. Eu sei que hoje em dia o momento é complicado, que o crime está acontecendo, mas chegamos a um grau de civilização que não podemos mais evoluir. O que se entende hoje é que há uma involução, há uma regressão. Nós que estamos aqui vendo, a gente pode dizer, rapaz, aquele cara cometeu um crime, ele merece um mal, a punição pelo Estado, ressocializar, que é assim que vive a democracia. Agora, nós acharmos que isso é normal, isso é compreensível, acharmos que o excesso que ele comete é algo normal, como se ele agisse como representante social, ou seja, ele, na hora que ele linchou, ele nos representou. Isso é que é algo estarrecedor na essa como que é na internet, ele não me representa. Exatamente. Quer dizer, nesse caso, para alguns, ele me representa, né? Essa linha tênue que é bastante perigosa, porque no momento em que as redes sociais hoje, que tem um papel social muito importante, mas também muito perigoso, porque acaba enaltecendo algumas cenas terríveis como essas, por exemplo, como nós citamos aqui, vocês citaram com muita propriedade, aqui alguém colocou, vamos lá, que o internauta colocou, muito bem, fulano, você me representa, você me vingou, você está entendendo? Então isso se propaga de uma forma tão intensa que outras pessoas vão achar que terão o direito também de poder fazer justiça com as próprias mãos. Essas discussões, essas palavras em redes sociais, eu vejo com uma diferençazinha. Para mim, a rede social ela é um mundo paralelo, né? É um mundo virtual, mas é um mundo paralelo. Tanto é que em rede social todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. Ninguém tem dívidas, bem, né? Todo mundo ganha como ganha o historiador. Quer dizer, são todas pessoas felizes. Nas redes sociais é assim mesmo. E lá todo mundo é corajoso, todo mundo fala as coisas, né? Frente a frente é diferente. Entendi. Então, não há filtragem no meio de rede social, mas é um indicativo. O nosso querido Geraldo Magela, como ganha o historiador, ele pensou ali, né? É outro historiador. É outro historiador. É o virtual. É o virtual. É um chamado Magela. Me referi a ele. Então, essas situações são algo que não podem ser admitidas, né? O justiçamento hoje, eu sei que é uma prática, não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, acontece em tribos, faz parte do nosso passado, porque a cultura, ele não é um mal que só se restringe ao nosso país, mas acontece sim com o Estado é algo Islâmico, cultural. Né? Né? O Estado Islâmico constantemente. É um exemplo, o Estado Islâmico é um exemplo de até onde pode chegar o ser humano. Isso é verdade. Existem penas lá no Oriente que a mulher que era infiel, né? Isso, é apedrejada até a morte. Enterrada até o pescoço, fica só o pescoço de e fora, apedrejada pelas mulheres, né? Pelas mulheres se apedrejam. Tem uma pesquisa lá, isso acontece no Afeganistão, né? No Afeganistão, por exemplo, foi feita uma pesquisa e que as próprias mulheres pesquisadas, 86% aceitavam aquele tipo de punição. Cultura, né? Já está intrínseco na cultura deles. Só para uma curiosidade, teve um caso de que uma mulher, ela foi apedrejada até a morte. Mas por que ela faleceu? Porque a mulher, após a viuvez, o marido havia morrido. A viuvez, ela namorou um rapaz. Ela teve um encontro com um único rapaz. Mesmo sendo Qual foi a sua pena por violar o direito e a alma daquele que se foi? A ser apedrejado até a morte. Aí então, são penas duríssimas. Limites, né? Agora, essa é a pergunta. Vocês acham que está chegando numa questão de epidemia? Nós estamos vivendo um momento, já que a violência tem crescido e a população tem aí, então, exteriorizado, então, essa falta de segurança, essa sensação de impunidade, como nós vimos aí, as pessoas indo e voltando do serviço penitenciário, do sistema penitenciário, 37 vezes, como aconteceu em alguns casos. O cara diz, olha, eu estou dando nele porque ele já foi preso 37 vezes e volta. É porque eu acho que a gente até simplifica o justiçamento, né? É como se fosse é só bater na pessoa. Mas, por exemplo, um grupo de pessoas que diz assim, eu não tenho teto, eu não tenho terra e eu tenho o direito de invadir qualquer outra coisa. Isso é um justiçamento também, é uma maneira de dizer assim, eu vou fazer justiça, eu mesmo vou fazer. Eu vou invadir e vou dizer que é meu. Então, isso está se propagando, né? Está se propagando. O Estado teve um prejuízo monumental aí, com 2 dias de ocupação no Porto. Verdade. Porque o cara queria, o movimento queria uma audiência com um ministro ou com alguém que representasse o ministro. Por que não foi ao órgão, invadir especificamente o órgão? Impede, numa crise como essa, impede os setores produtivos de gerar... De escoação e de entrada de produtos. E até para satisfazer as necessidades dele, né? Exatamente. Que é realmente quem pode resolver. É quem pode resolver. Pois é. Então, isso também é uma forma de justiçamento, é fazer
eu vou fazer com minhas próprias mãos, né? Exatamente. Se o Estado não me dá, eu vou... O fechamento de algumas ruas, tirando o direito constitucional de ir e vir, é uma maneira também de chamar a atenção para dizer assim, bom, já que eu peço tanto, já que eu vou tanto nos órgãos, ninguém me escuta, eu vou agora fechar aqui, porque agora quem vai decidir sou eu. A gente pode estar fazendo mais um pouco isso. A solução mais radical, ela tem sido a primeira solução, né? E isso acontece pelo descrédito absoluto em relação ao Estado, que não cumpre seus fins, né? E eu sempre falo isso, que o Estado não cumpre seus fins, muitas vezes por vontade, né? O Estado ele não é um ente que a gente conversa, que a gente coloca a mão. Ele é um todo, O Estado, ele se corporifica através das pessoas. Entendi. Se as pessoas não prestam, significa que o Estado também é ineficiente. Então, isso acontece muitas vezes aqui no Brasil por esse motivo, né? Eu, pelo menos, eu sou um crítico ferrenho às 6 horas de trabalho por dia, né? Observando a minha realidade, que 6 horas por dia de trabalho seria uma vida de Deus para mim, né? Não dá, tem que trabalhar mais. É verdade. Mas é a omissão do Estado que leva a tudo isso, por mais injustificável que seja. Desgasta mais ainda o trabalhador e o cidadão, né? Muito bem. Geraldo Magela, nessa questão, por exemplo, de se tornar epidemia ou não, o senhor acha que pode acontecer isso? Ou como, e é isso que eu quero que vocês discutam nessa parte agora. Senhor diretor, nós vamos para o intervalo ou vamos direto? Vamos direto então, que o papo está bom. Em relação a se vai se tornar uma epidemia ou existe, isso vale para todos vocês, quero que vocês debatam e discutam sobre isso, em relação a como frear isso. Como combater isso rapidamente? Claro que a gente tem aqui várias ideias, mas coisas concretas, rápidas, objetivas, que o Estado, nessa situação terrível que está, não é? Que vai ser complicado, como disse o doutor Leonardo Moraes falando em relação ao reflexo, nós temos as pessoas de acordo com o reflexo de quem as comanda, digamos assim, que seria o Estado. Então, nós temos o reflexo disso, né? Como não tem segurança, a população começa a trabalhar na sua própria segurança de forma errada, terrível, né? Bárbara, enfim, mas é a solução que eles acham no sentido, como disse o doutor Flávio, algumas invasões, algumas tomadas de terras, algumas interrupções de vias, quer dizer, uma série de situações em que as pessoas acham que podem fazer justiça naquele momento, do jeito dela, porque ninguém está resolvendo o pleito que foi solicitado pela categoria ou por eles. O senhor acha que existe alguma fórmula, e isso vale para vocês dois também, para o doutor Leonardo, doutor Flávio e o doutor Geraldo Magela? Eu começo com o senhor, doutor Geraldo Magela. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. São as reivindicações sociais, elas são tratadas como reivindicações sociais. Se há excesso ou não, é outra parte de uma discussão dentro das reivindicações de direitos constitucionais, inclusive. Agora, a questão da violência se tornar epidemia ou não, já é uma epidemia. O Brasil já vive sob uma epidemia há bastante tempo de violência, né? Todos os indicadores no Brasil mostram que o Brasil vive num estado epidêmico de violência. Alagoas é uma realidade concreta disso. Maceió é uma das cidades mais violentas do mundo. Então, e aí os graus da violência, do homicídio, do furto, disso, daquilo. Bom, aonde você botar, nós nos enquadramos. Se fosse uma Olimpíada, nós estávamos com medalha de ouro, todo mundo com medalha de ouro no peito, na criminalidade. Suja de sangue, mas... De corrupção, de tudo. Os piores, né? Tudo que foi a Alagoas está nessa disputa. Aliás, nem disputa, a Alagoas sempre ganha nessa competição macabra. Quando está fora do pódio, né? Verdade. Se estiver fora do pódio, o que é que houve? Houve uma contusão, o que é que houve aí para não estar no pódio? Ou não participou. Mas na questão do linchamento, essa é parte da violência geral, né? Há um descrédito da população com o Estado. O Estado, realmente, está devendo. A sociedade paga caro por esse Estado. E quando você olha para a representação pública dos que seriam os nossos representantes, nos 3 poderes, você começa a avaliar... Será que esses caras nos representam mesmo? Verdade. Será que nós pagamos esses salários? Boa parte aliás, a grande maioria dos funcionários do Estado, nos 3 níveis, ganha muito aquém da necessidade. Exatamente. E uma casta de servidores nos 3 poderes ganham
dinheiro que só se ganha em Singapura, em Nova York, em grandes corporações privadas, né? Porque você ter salário de 30 mil reais, de 24 mil reais, de 28 mil reais, e o sujeito ainda achar que isso é pouco? O Supremo vai matar para 39 mil reais, né? E merece, né? Numa realidade terrível. Do Supremo você vai passar um monte de carreira jurídica com isso aí. É o efeito cascata. E nós vamos pagar essa conta. E um professor ganha 1.200 em Alagoas. Um soldado de polícia começa a carreira com 1.300. E aí nós vamos exigir tudo que esse sujeito tem que fazer, que é de educar o seu filho, meu filho, o filho do trabalhador, o filho da minha faxineira, o filho do soldado, o filho do outro. Porque o filho do coronel, ele não estuda na escola pública, ele já está na privada. Então, você vê que essa divisão é uma divisão que coloca a grande maioria da população já na outra parte Faz uma distinção completa, há um fosso nisso aí, parece o Trapichão antigamente, com aquele fosso, né? Para ninguém invadir o campo. Então, o discreto da população, ele vai de alto a baixo. E quando isso chega na sua família, no caso concreto do estupro, da morte da mãe, do avô, disso, daquilo, então, quando parte para aí, você fica numa situação que é complicado você conter o ímpeto da população nesse aspecto. Então, essa é uma discussão que é muito mais ampla do que a gente imagina, porque ela não é só de polícia, ela é do conjunto ela é social também, da sociedade. Então, nós, enquanto seres sociais, nós estamos doentes e uma doença uma enfermidade que parece que não tem remédio para contê-la, né? Você todo dia você vai, no trânsito, você vai em todo tipo no presídio, etc. Então, você vai tendo os sintomas vão surgindo, né? Exatamente. Eu vou tentar incendiar um pouco para que vocês possam tocar a discussão aí. Chacina da Candelária é um tipo de justiçamento? É um justiçamento, né? Claro. Doutor Leonardo. Vigário geral, Acari. Exatamente. Acari. Justamente seria toda forma de violência que é praticada que não fosse a violência oficial que é pelo Estado. Na hora que o Estado aplica a pena a alguém, também é uma forma de violência, mas é uma violência pública, legitimada e prevista em lei, né? E o sistema de vingança pública é importante, né? Na verdade, quando você vê que o sistema de vingança pública quer dizer o seguinte: existe A que está brigando com B. E aí, normalmente, o normal é que eles se resolvam, né? E no sistema de vingança pública, o Estado vai substituir a atividade das partes em resolver o problema, trazendo para si isso. Então, essa é a única forma de violência legalizada no Brasil. Mas no qualquer caso da forma de chacina, violência é justiçamento. Entendi, mas no caso da chacina não foi uma espécie de covardia, porque eles estavam praticamente dormindo, né, e foram violentamente metralhados e mortos sem nenhum tempo de defesa. Esse não é um justiçamento que o Estado começa a oficializar, digamos assim? Não é, e certamente justiçamento. E essa forma de justiça sendo praticada por pessoas do Estado torna-se pior ainda. Eu acho que é menor. O Estado, esse tipo de justiçamento que se imputa ao Estado, né, que geralmente é a polícia quem faz, ele é muito menor do que os outros justiçamentos. O justiçamento feito pelo traficante, o justiçamento feito pelos milicianos é muito maior, muito mais... E diário, né? Claro, e diário. Não, mas isso. Agora, o porquê há esse justiçamento aí é pela omissão do Estado. Agora, o Estado fazer o justiçamento com as suas polícias, com as suas forças policiais, isso eu acho que reduzir muito. Aqui em Alagoas, principalmente. Na verdade, eu quero o seguinte, é que o policial, por mais seja o ser humano, ele não age em nome dele, ele age pela vontade do Estado. A partir do momento que um policial, no caso concreto, seja um policial, seja qualquer agente público, né, para ampliar um pouco mais, qualquer agente público faz o justiçamento, ele é muito pior do que o pior traficante do Brasil. Por quê? Porque ele age em nome do Estado. Exatamente. Significa que ele está institucionalizando uma violência em que o próprio cargo dele não permite que ele faça isso. Perfeito. Certo? O outro pode ser violento e pode praticar, e se pratica violência deve ser preso, deve responder ao processo com suas garantias, com a condução do processo segundo o procedimento que a própria lei estabelece, mas uma violência feita pelo Estado, por alguém que trabalha com a segurança pública, que era para
até o aparato, que age em nome do próprio Estado, é pior do que qualquer coisa. Você não só acaba com a vida, como você começa a ruir a própria democracia em que você vive. Exatamente, perfeito. Vocês concordam com isso? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu concordo. É indiscutível. Eu acho que essa... Vamos partir do princípio que se é um justiçamento, se a gente está tocando nesse assunto do justiçamento, se foi um justiçamento, mesmo que de forma errada e de forma, enfim, bárbara e terrível, mas é um justiçamento? Sim. Aí, como disse o doutor Leonardo, a polícia, que deveria estar defendendo os direitos, defendendo e mantendo a ordem e a paz, talvez aí nesse caso da Candelária e de outros vigários, como outras situações pontuais, a polícia acabou atropelando todos os sentidos e desrespeitando até a regra do qual ela é doutrinada. Leonardo, ele colocou em grandezas diferentes. Ele quis dizer assim, quando você vai para a estatística, quantos justiçamentos ocorreram, aí vai ter 2, 3% do Estado representado por policiais. Entendi. Isso é uma grandeza. Agora, se esse 2, 3% do policial, aí significa uma falência do Estado, sim, porque seu representante é quem está praticando o justiçamento. E isso aí é indiscutível, é injustificável. Então, são dois assuntos diferentes, são duas grandezas diferentes. O linchamento, ele ocorre com as pessoas que estão revoltadas, que pela falta dessa sim, de segurança, de políticas públicas, de Estado de atenção. Que deveria fazer tudo isso. Aí vem o traficante, vem o Serasa, entre aspas, e a gente já vê isso aqui no estado de Alagoas. Tem uma família famosa no sertão que é o Serasa. É verdade. Que não cobra, se não paga, é contratado para ir lá e dizer, olha, eu pago. Pressionar, eu pago, eu te mato, então te pega. É o Serasa. É o Serasa. Então, isso é um justiçamento, né? Meu Deus do céu, ainda existe ainda essa época, né, dessa coisa do, tô vindo aqui com revólver, o senhor está devendo, né? Os agiotas agem. Não, basta só identificar a família. É a família fulano de tal que está vindo aqui. O senhor está devendo? Cara, não, já estou pagando, né? Que ninguém quer ficar com isso. Mas eu queria que vocês debatessem que ponto nós poderíamos partir para tentar diminuir, então, esse crescimento. Você falou em relação aos traficantes, seria, então, um combate do Estado, então, que teria que intervir nisso, não a população. Hoje, eu acho que é a imagem que roda pelo mundo. Os traficantes em Quintino, né? Na terra que morava o Zico, né? Isso. Onde o Zico nasceu. Traficantes com fuzil passando pelos postes, área urbana, sacola cheia de munição, trocando tiro na luz do dia. Isso para o mundo é injustificável. Quando tem aquela imagem daquele do pessoal do Charlie Hebdo, né? Aquilo foi uma imagem para o mundo. Aquilo ocorre no Rio todo dia. Só não tem a vítima tão importante. E num país que se acostumou com a violência. A França não se acostumou. É o país da igualdade, fraternidade, enfim. E aquilo ali foi uma imagem para o mundo. Matou um grupo de jornalistas aqui em Quintino. Morreu um médico, né? Um professor universitário de 50 anos com uma bala perdida. Aí está discutindo se foi da polícia, se foi da... Tivemos o Tim Lopes também, né? Com um caso que foi bastante famoso também no Brasil, né? Enfim, né? Então, a gente está se acostumando com isso. As pessoas desfilando na rua com fuzil, isso é guerra urbana. É a banalidade da violência. Eu não sei qual o conceito, não sei se alguém tem um conceito de guerra civil, Eu também acho que não sei como. Isso aqui caminha. Eu li muita coisa sobre a Colômbia. Isso está chegando a uma Colômbia. Se juntar uma liderança criminosa com umas lideranças aí que a gente vê no dia a dia bloqueando tantas coisas, eu não sei como é que esse país vai... Nós estamos numa pré-guerra civil, já estamos numa guerra civil declarada já, então, porque nós estamos caminhando para isso, né? Vamos começar a nos matar, Magela, mais estudioso no assunto, pode ter uma opinião mais... Doutor Magela, nós estamos... Não, guerra civil não tão distante mas disso, uma pré-guerra civil, creio que sim. Não, nós temos foco mesmo de ação de controle de território do tráfico. Nós temos isso. Tem As Farc faz isso, né? Não, mas as Farc ela dominou uma parte do território, o território
nacional da Colômbia, é diferente, né? Era uma ação guerrilheira mesmo para valer. Você tem bando de traficantes que o Estado brasileiro tem como, desde que se organiza, ele tem como enfrentar. Tanto é que vem enfrentando no Rio de Janeiro, por mais que a gente ache que o Rio de Janeiro ainda é um estado muito violento, os números do Rio de Janeiro são melhores do que os de Alagoas, por exemplo. 22% de redução. Então, são melhores do que os de Alagoas. Em relação ao ano passado. Agora, só que essa é uma guerra nesse sentido de você ocupar o território e garantir paz no território, que não depende só de polícia. Ela depende de polícia, depende das outras ações do Estado, depende, sobretudo, de justiça, né? Então, é uma complexidade muito grande. Não é uma ação só de um herói como o Beltrame. Não é nada. O Beltrame é um cara inteligente, tem um grupo fantástico trabalhando com ele, mas ele sozinho e a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, sozinho não vai dar conta disso. Verdade. Ele já disse desde o começo. É verdade. E continua dizendo. Agora, que investimento está sendo feito lá? E ele pede, que vai reduzindo. Tem crise num canto, crise no outro. Aí começa a reduzir E ele mesmo segurança. cita, inclusive, dizendo que sozinho, somente com a força, não resolverá. Ele precisa fazer a força, retira os marginais e logo, imediatamente, o Estado precisa entrar com os serviços básicos. Saúde, educação. Os meios da polícia, né? Os meios da segurança pública. Exatamente. Está exaurindo no Rio, exauriu aqui no Pacto pela Vida. Isso. O Estado, a regressão, né, do Pacto pela Vida é impressionante. Exatamente. Foram 40 homicídios a mais esse mês de julho do que o mês de julho do ano passado. Então, isso significa dizer o quê? Se as outras áreas não acompanham, se não tem uma liderança que consiga mexer, que evoluir em conjunto, só a polícia não resolve. Também acho. No caso do Rio de Janeiro, tem situações específicas. O Rio de Janeiro, nos últimos 6 ou 7 anos, ele fez o Jogo Pan-Americano, a Copa do Mundo, a Jornada da Juventude da Igreja Católica e as Olimpíadas do ano que vem. São os 4 maiores eventos do planeta. Verdade. O Rio de Janeiro sediou em 6 ou 7 anos. Então, todos esses recursos que estão sendo alocados no Rio de Janeiro, que é uma fábula, é uma fábula de dinheiro, público e privado. Quando você vai olhar o que é que foi investido na segurança pública, é ridículo. É ridículo diante do que foi colocado em infraestrutura em áreas que vão ficar completamente obsoletas lá depois do jogo. Depois do Jogo Pan-Americano, ficou. O Engenhão é um museu lá. A Copa do Mundo também. A Copa do Mundo é a mesma coisa. Então, você não tem planejamento, não tem seriedade. Então, a população fica a mercê desse tipo de política, federal, estadual e municipal. Muito bem. No caso do Rio de Janeiro. Então, a iniciativa privada, a Federação das Indústrias tem iniciativa, ela vai em cima, mas os próprios empresários ainda não se deram conta no sentido de que a segurança pública tem que ser uma política também da iniciativa privada. Porque deixa só na mão de político. O sujeito vai fazer campanha eleitoral em cima da miséria dos outros. Ou então maquiar os fatos para ganhar as eleições. Exatamente. Fazer engodos ali, então, disfarçar para lá, para cá e não resolver. O Rio de Janeiro, durante muitos anos, perdeu para São Paulo e perdeu para outras partes do Brasil investimentos. Por quê? Porque as indústrias se recusavam a se instalar em determinadas áreas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque estava sob o domínio do tráfico. Muitas áreas no Brasil continuam nesse mesmo modelo do Rio de Janeiro. E se brincar aqui em Alagoas, também vai para esse campo. Porque o que se tem feito nacionalmente é bravata. Não é política de segurança pública. Tanto é que se a principal política de segurança pública, o projeto piloto, é o Brasil Mais Seguro, foi implantado em Alagoas, ninguém nem sabe. Se isso é o piloto para o Brasil, não tem política para o Brasil. Isso é uma piada, né? É verdade. Mas sabe o que acontece, né? Isso demonstra que o que importa não é investimento em segurança. O que importa é onde o investimento vai ser empregado. Se você pegar metade do orçamento investido em segurança, de vários bilhões de dólares, e empregar em locais corretos, não seria assim, né? Mas é aquilo que é sempre combatido. O que eu vejo é o seguinte: o governo do estado X investiu muito em segurança pública. O que é que ele bota na propaganda? Para fins políticos e para fins de reeleição.
várias viaturas compradas. Exatamente. Né? O aparelhamento policial com Armas, fuzil, armas. Aí as montadoras ficam rindo à toa. Aí quem aluga o carro fica louco da vida também, coisa boa. Né? E licitações novas, novos contratos, etc. Todo mundo lá fazendo tudo bonitinho. Pose lá, que coisa boa. Pronto, então quer dizer que a forma de você combater a segurança, combater o crime e investir na segurança pública é apenas e exclusivamente na polícia. Isso é um inculto. Quando você só investe na polícia, você só está jogando gelo. Claro. Mas nem na polícia você está investindo mesmo. Porque se você investir na polícia, na formação, no salário, na qualificação, na saúde do policial, aí você estaria investindo na ponta mesmo da segurança pública. Você está investindo em lobby do transporte, em lobby do armamento, em lobby da construção. Ninguém pode falar que o dinheiro não chegou. Pelo menos há um investimento e há uma iniciativa para isso. Não, do ponto de vista estatístico, sim. Mas da eficiência, não. Como é que é feita a situação para que o crime deixe de acontecer? Você vai trabalhar com a prevenção. Então, essa questão que foi falada do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, para mim o caminho que ele fez é o caminho inverso. Chegou primeiro chegar com uma coisa para depois ser com outra. Ao mesmo tempo em que você trabalha com a segurança pública, aparelhando a polícia, com inteligência, com equipamento e assim por diante, você vai ao mesmo tempo pensando naquelas pessoas que estão novas, para que daquele contato umbilical com o crime não se tornem potenciais criminosas nem menores infratores. Mas isso não é feito, não. As pessoas são abandonadas. Se por acaso eu tenho alguns alunos na faculdade, são pessoas que estão em condição econômica desfavorecida, mas há um programa do governo para que eles possam estudar e falam tudo para mim. Diz, olha, quando o pessoal chega muitas vezes, chega com truculência. Dá essa impressão que todo mundo aqui que mora não presta. Todo mundo que mora aqui é traficante. E aí ele pergunta, olha, eu moro naquele local há 25 anos. Minha mãe mora ali há 42 anos, como falou um colega na semana passada. Ele disse, nesses 42 anos, o máximo que o Estado fez pela minha mãe e pelas pessoas foi botar um calçamento na pista e colocar a cal, né? No meio fio. Para ficar no meio fio, para ficar branco. Então, esse é o retrato do Estado. Caramba, então, logicamente, os linchamentos, as revoltas vão acontecer, por quê? É essa a Porque visão. A segurança pública é vista somente enquanto polícia, né? Que é a doença, que é trabalhar o crime já feito é a doença. Vamos trabalhar com a prevenção, que é muito mais barato. Quando você fala segurança pública, você pode voltar 30, 40 anos que, o que o Magela falou, os investimentos na polícia, viatura, armamento, radiocomunicadores, enfim, coisas básicas. E sempre os investimentos são voltados para repressão, né? Quando as histórias do mundo, as experiências exitosas do mundo, elas começam com prevenção, com policiamento comunitário, isso. Enfim. Agora, isso é pouco discutido, né? Tem até um autor de um livro, A Síndrome da Rainha Vermelha, que é aquela história, né, que todo mundo se reúne, corre. Vocês estão indo para onde? Ninguém sabe para onde vai. Estou correndo, Pois é. Quer dizer, é o caso da segurança pública nesse país, é verdade, gostei. Quer dizer, está todo mundo desesperado, literalmente atirando para tudo quanto é lado, mas não há um alvo, não há um objetivo. Deu um fogo amigo. E aí quando você vai pesquisar, o mundo já formou um conceito do que deve fazer. Agora, é preciso ter paciência, coragem para conduzir isso. Então, exatamente, a expressão é essa, coragem. Os resultados para evitar o crime, ou que serve como estatística, é que o número de homicídios diminuiu. Para mim, um resultado que você demonstra a vitória de um trabalho de segurança pública mais ampla possível é você demonstrar que o índice de desenvolvimento humano aumentou. Exatamente. Aí isso tem caído consideravelmente. Cai demais, entendeu? O IDH tem sido... Se há um eventual crescimento, ele vem aí a passos de lesmas, né? Então, o fato de você dizer, não, ano passado se mataram 300 pessoas em Alagoas e agora só se matam 120, não quer dizer nada. Porque a violência, pelo aquilo que eu estou vendo, é exatamente a mesma. Aí é desmerecer um trabalho. Se você evitou X mortes, doutor Leonardo. Não, mas esse é um dado meramente objetivo. Outra coisa, eu vejo sempre informações que podem ser facilmente... Não seja tão pessimista. O senhor já se declarou pessimista, mas não seja tanto. Facilmente manipulado. Está extremado hoje. É extremado. É porque... Não, extremado não. Estou sempre moderado. Não, está extremado no pessimismo. Hoje? É isso? Hoje? Não, mas eu não sou pessimista. Eu creio que daqui Você perdeu a esperança no país, é isso? 1000 anos alguma coisa vai acontecer. Você perdeu a esperança no país, doutor Leonardo? Eu sou crítico dessa política que está aí. Se a gente parar um pouquinho a pensar, a gente não perde esperança no país, não. Mas quando se vê que em
em órgãos de cúpula assumem sempre as mesmas pessoas, né? Muito bem. E aí você, às vezes... Começa Eu sou um crítico ferrenho dessa política de segurança pública, ou da falta de política de segurança pública. Vocês têm 3 minutos para discutir Na hora isso. que você reduz, se você reduzir um homicídio, para mim já é um ponto importante. Sim, uma vida é Uma importante. vida não tem preço. Isso é circunstancial. Isso uma vida, não é só circunstancial, não. Uma vida é uma vida, não recupera. Você afere se o número de crimes são reduzidos... Na leitura fria da estatística, ó, eu não faço leitura de estatística nesse ponto, com essa cabeça. Um número da estatística é um número. Por trás do número eu sei que tem vida. Se a estatística se trata da vida. Se ela se trata de rebanho, bovino, caprino, etc., aí a gente trata como um rebanho. Agora, na vida humana, uma estatística ali está dizendo 200 homicídios no ano, reduziu para 100, são 100 vidas que foram poupadas. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Agora, manter essa política de redução do homicídio significa que você vai ter que ter uma política mesmo de segurança pública, primeiro para garantir efetivamente a redução. Estatisticamente ser garantido no próximo mês, no próximo ano, nas próximas 3, 4, 5 anos, nas próximas décadas. E aí você vai ter que as outras políticas na área de segurança e na área social, na área da assistência, da educação, da cultura, do saneamento, da iluminação, do lixo, da integração com a prefeitura, da integração com a iniciativa privada, etc. Então aí você vai ter uma sociedade que ela mesmo vai fazer segurança. O Estado vai ser parte do trabalho da sociedade, que tem seus fins específicos, mas a sociedade também ela vai cuidar da segurança. O fato de haver uma redução de homicídios, para mim, é um dado meramente objetivo. Primeira coisa, né? Que eu não estou dizendo que não é para ter como uma vitória, mas não é essa vitória toda para dizer que isso acontece. Primeiro, porque é um dado meramente objetivo. E segundo, que o homicídio é somente uma espécie de crime, como é o tráfico, como é o roubo, mas esse como é a o pior. Tortura. Não, é o pior porque o cara rouba, ele vai preso, ele sai da cadeia. O cara morreu, acabou. E a vida sem liberdade é vida. Só espírita que acredita em outra vida. Então, viver sem liberdade é a mesma coisa. Eu preferia estar morto e viver no presídio. Não. É isso. Você pode tirar 5 anos e sair. Tomara que eu nunca chegue lá, né? Que eu possa até chegar. Vamos defendê-lo. Todos nós cometemos crimes, né? Inclusive apologia, todos os dias. Mas, como eu disse, é algo para se ver. Eu não digo para retirar completamente a esperança, também é um exagero também, claro. Né? Mas, claro, você observar que o projeto de segurança pública é um sucesso, porque o número de homicídios foi reduzido, para mim, isso é um reducionismo muito grande. Não, isso sim. A pesquisa deve ser muito mais ampla. Começamos a concordar agora. Que deve ser muito mais ampla do que isso, né? Porque a segurança pública, como a Secretaria de Marcelo, a Secretaria de Defesa Social, significa que a segurança é muito maior do que apenas a redução do número de homicídios. Eu acho que não reconhecer avanço na redução de homicídios, eu acho também que é um pessimismo. É um pessimismo. Não, mas não é o fato de não reconhecer, é o fato de saber que não é só isso. Não, claro. Entendeu? Porque hoje em dia os índices e as estatísticas para dizer que a violência reduziu é simplesmente porque reduziu o número de homicídios. Mas não seria o primeiro passo? Aumentar... Não, é o primeiro passo, mas eu nunca vi estatística nenhuma para dizer que há outro passo que não é esse. Eu nunca vi dizer o seguinte, que o crime em Maceió, ou em Alagoas, começou a reduzir porque se preveu menos traficantes. Quando você faz uma estatística mundial das cidades mais violentas, o índice verificado é homicídios por 100 mil habitantes. Qual a cidade mais violenta do mundo? É a cidade X, porque tem X homicídios por 100 mil habitantes. Porque com isso, aí você vem o resto. E até esse próprio índice de violência não é visto somente pelas faculdades, né? O índice de violência com as faculdades, que é a pesquisa cunho científico, ela é muito mais ampla que isso. Eu vi há pouco tempo atrás que, infelizmente, foi morto um empresário aqui do ramo de bar, né? E aí, supostamente, observando a presunção de inocência, quem praticou aquele crime foi uma pessoa que trabalhava com ele. E perguntou assim, está vendo como a segurança pública em Maceió está acabada? É um tipo de crime que nem em nenhum lugar do mundo é possível evitar. Porque sair da sua casa. Sim, mas esse é o estado de insegurança que está a comunidade. Então, tudo você põe na conta da polícia. Porque ninguém está conseguindo mais dissociar uma coisa da outra. Passo aqui, eu sou assaltado na esquina. Bom, eu sou assaltado, nenhuma polícia do mundo me garante segurança 100% a 24 horas por dia. Em lugar nenhum do mundo. Não, esse tipo de crime aqui é impossível. Mas ele vai entrar na estatística como se houvesse aumentado a violência. Digamos que ano passado, é um exemplo só, certo? É um exemplo não, quer dizer, é uma suposição. Temos um minuto. O número de crimes, ano passado foi 120, certo?
Aí chegou esse assim, não, o crime é homicídio, né? Que o crime é só homicídio, praticamente. É homicídio. Aí esse ano tiveram 120 mortes, mas teve mais uma que foi a morte do empresário. Significa que aumentou? Não significa que aumentou. O que eu prego é o seguinte, não é que não haja um avanço em reduzir homicídios. Um avanço existe. Agora eu queria que o avanço fosse um pouco mais alargado, que se falasse não só do homicídio, mas do tráfico, do roubo, que são os crimes que causam. Mas aí quem fala a partir dos seus interesses. O governo fala para se defender. O governo não fala para Talvez levantar... porque o grande clamor da população é a insegurança e a segurança pública. Talvez por isso tenha passado mais informações de redução de homicídio para dar uma tranquilidade e uma resposta à população. Esse é um fator. O outro são as pesquisas qualitativas que o gestor público tem hoje. Exato. Então ele está falando o que reflete a política, a pesquisa. No sentido da política de segurança pública, não é em função da pesquisa momentânea de imagem da segurança pública, da educação, da saúde que está ruim. E está puxando o governo para baixo. Ou federal, estadual, municipal. Exatamente. Então, a política de segurança pública, ela não leva circunstancialmente uma pesquisa que está com indicador baixo nesse momento. Eu acho o seguinte, que a redução de crimes baseado apenas no homicídio, para mim, é uma estatística que serve como um norte, que serve como algo bom que vai acontecer com uma esperança, mas para mim é possível que se reduza em 10 homicídios e aumente em 1000 segurança não é nem índice, a gente vê, o índice tal. Segurança é uma sensação. Nós, alagoanos, não temos essa sensação de segurança. É verdade. Então, isso é uma conquista que a gente ainda vai ter lá na frente. Perdemos e vamos tentar conquistar. Esse índice, é 100, é 200, é 300, isso a gente está, como se colocou bem, isso de forma objetiva tem um número. Agora, a forma subjetiva, que é a sensação de segurança, essa é isso nós temos que resgatar. Estamos longe disso. Exatamente. Nós tínhamos Alagoas, Maceió era uma cidade extremamente tranquila. Você dormia de porta aberta, mas e hoje, infelizmente, nem com a porta fechada, trancada, com 800 trancas, a gente consegue estar tranquilo. Eu esqueci hoje a porta da casa da parte. Que ninguém saiba onde é, tô imaginando. Muito bem. Olha, mais uma vez eu quero agradecer, a nossa discussão foi bastante interessante, sempre calorosa, mas objetivas. Vejam que vocês discordam, nós discordamos às vezes em alguns pontos, mas o objetivo é o mesmo, né? Em que todos consigamos ter um pouco, e essa sensação que nós perdemos, que ela seja resgatada, a sensação de segurança. Uma segurança em todas as suas nuances, uma segurança na saúde, que nós não temos, a segurança, literalmente falando, do momento em que você estiver, ter segurança de não ser molestado, de não ser violentado, de não ser morto, essa é uma. Segurança nas escolas, na educação do seu filho, falando no âmbito público, né? E a segurança do respeito dos representantes. Nós não temos segurança nos nossos representantes, na grande maioria. Claro que toda generalização, ela é bastante burra e injusta, por isso que eu acho que a gente não pode generalizar. Tem sempre pessoas boas, sim. As maçãs podres somos nós que temos que dizer que não. Ninguém caiu do céu, foi colocado, e colocado pelas pessoas, democraticamente. Então, a escolha tem que ser feita com muito mais tranquilidade nas próximas eleições. A gente tem que pensar nisso. Não sei se vocês concordam comigo. Eu posso falar porque eu estou no meio desse furacão, né, e entendo, sei como é que a coisa funciona, terrivelmente. E a gente precisa cada vez mais ser transparente e dizer a verdade mesmo. E você que tem o seu representante, cobre dele, cobre de maneira ordeira. Não é cobrar uma pedra, mas cobrar dele, o companheiro, olha, como é que você está fazendo aqui? Acompanhar os trabalhos, não é? E o Paraná está dando exemplo, né? Exemplo, exatamente. As pessoas estão indo lá, estão indo assistindo, uma cidade pequena, exatamente, e assistindo às sessões. Nós só tivemos isso uma vez, isso é outra discussão, mas nós só tivemos um movimento tão grande quando foi discutido a ideologia de gênero. E aí a sociedade veio para a discussão. Então, tem outros assuntos muito importantes também que a população tem que participar. Se a população não participar... Inclusive na solução de segurança. Exatamente. Às vezes que se tem a discussão dos conselhos, praticamente se tem 3, 4, 5 líderes só e o resto da população não participa. Fica apenas esperando que nós resolvamos, que nós verifiquemos ali, aqui, ali. E depois que a coisa está pronta, mas eu não queria assim. É igual reunião de condomínio. Ninguém quer participar, mas quando aumenta a parcela, né, a mensalidade, eu não queria, não. Por que você não foi discutir? Por que você não foi contar os seus lamentos e a sua situação? É o que eu digo. Quem não participa não pode reclamar, não é? Infelizmente. Muito obrigado a todos, então, pelo carinho da presença de todos vocês aqui. Leonardo de Moraes, seus esclarecimentos rapidíssimos, já estamos estourados. Muito obrigado pela sua presença. Já consegui falar tudo. Boa tarde a todos. Muito bem, obrigado, Leonardo. Doutor Geraldo de Magela, mais uma vez, suas considerações. Eu que agradeço a bondade
sua e do diretor do programa. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Flávio Saraiva. Boa tarde, boa tarde a todos. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um tema bastante relevante em relação à segurança, no Segurança em Foco. Obrigado pela sua parceria, pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta a se ver na próxima sexta, se Deus quiser. Até lá.